Olá, tudo bem? Nós vamos falar aqui sobre a varíola dos macacos nesse informe do dia de hoje. Hoje é dia 5 de agosto de 2022 e nós estamos falando de varíola dos macacos em duas reportagens que eu fiz um resumo aqui para nosso acompanhamento. O primeiro artigo é de Beatriz Olim, uma estudante de jornalismo, para o portal de Drauzio Varela. É o seguinte: em geral, a varíola dos macacos, também chamada de monkeypox, tem manifestações leves e se resolve de forma espontânea. Saiba reconhecer os sintomas. Em geral, a varíola dos macacos, ou monkeypox, tem manifestações leves e se resolve de forma espontânea. Nós devemos saber reconhecer os sintomas. No dia 26 de junho desse ano, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, chamou de preocupante, entre aspas, a situação da varíola dos macacos no Brasil. Nesta segunda-feira passada, 1º de agosto de 2022, o Ministério da Saúde confirmou 1.369 casos, sendo 75% deles em São Paulo. No país, a doença ainda não alcançou o status de epidemia, mas já é considerado um surto quando há primeiro aumento localizado de número de pessoas ou de número de casos. De acordo com a OMS, o vírus da monkeypox é transmitido principalmente por contato com secreções respiratórias ao falar, tossir ou espirrar, contato físico próximo com pessoas contaminadas que apresentem sintomas, contato com lesões e fluidos corporais, contato com material de uso pessoal de alguém que está infectado, com roupa de banho, roupa de cama, talheres, etc. Além de conhecer as formas de contaminação para se proteger e proteger as pessoas ao seu redor, também é preciso saber identificar os sintomas da varíola dos macacos. O Dr. Antônio Bandeira, coordenador do Serviço de Infectologia do Hospital Aeroporto em Salvador, explica o ciclo da doença. Primeiro, incubação, que é sem sintoma. Você entrou em contato com alguém contaminado, tocou ou abraçou, o material do vírus passou para você. Ele não vai causar a doença imediatamente. Esse vírus precisa ganhar uma adaptação, isto é, um tempo de incubação, em que o vírus, ganha acesso a toda a maquinária das células para poder infectá-las e se multiplicar, afirma o infectologista. Esse período de incubação dura de 5 a 21 dias. Nessa janela de tempo, a doença não dá nenhum sinal e a pessoa continua vivendo sua vida normalmente, sem sintomas e sem eliminar o vírus de si. Início dos sintomas. A partir de um determinado ponto, dentro daquele intervalo citado, seja ele no 5º dia, se for na forma mais precoce, ou no 21º dia, você vai começar a apresentar sintomas e contaminar outras pessoas, destaca o Dr. Bandeiras. Para a maioria dos pacientes, os sintomas aparecem entre o 7º e o 17º dia após o contágio. É aí que começa de fato a doença. Os sintomas clássicos são febre acima de 38,5 graus, fraqueza, mal-estar, dor de cabeça, inchaço e dor nos glândulos, principalmente atrás da orelha e atrás da cabeça. Segundo o especialista, é muito frequente que nesta fase as pessoas confundam o quadro com dengue ou com uma virose comum. É aquela sensação de, nossa, estou quebrado, diz o infectologista. Surgimento das lesões. Depois de 1 a 3 dias do início dos sintomas, começa a surgir lesões na pele. Elas aparecem na cabeça, na face, no pescoço, descem pelo tronco e chegam às extremidades em um processo que pode levar até 21 dias. O Dr. Bandeiras descreve a evolução das feridas. Inicialmente elas têm aspectos de mordidas de mosquito. Depois viram vesículas parecidas com aquelas causadas pela catapora. As lesões crescem juntas ao mesmo tempo e seguindo o mesmo padrão. Formam uma espécie de umbigo no centro e vão escurecendo. Quando viram crostas, caem e são substituídas pela pele normal que está logo embaixo. Só no momento em que elas caem é que você efetivamente não vai mais contaminar ninguém e o ciclo da doença acabou, afirma o infectologista. Agora vamos para a segunda reportagem da UOL, no site da UOL chamado Viva Bem, 8 medidas que diminuem o risco de infecção e transmissão, por Camila Mazotto para o UOL. Os casos de vírus monkeypox, ou varíola dos macacos, causador da varíola,
vem subindo no Brasil. De acordo com o balanço mais recente do Ministério da Saúde, o país está atualmente com 1.369 diagnósticos da doença, como já foi mencionado na outra reportagem. O primeiro deles foi registrado no começo de junho. Não há previsão de vacinação em massa contra a doença em nenhum país do mundo, pelo menos por enquanto. Segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, é improvável que essa medida seja necessária para combater o surto. As primeiras doses da vacina contra a varíola dos macacos, a Monkeypox, que serão destinadas ao Brasil, deverão chegar em setembro, informaram há pouco tempo o secretário executivo do Ministério da Saúde, Daniel Pereira, em nome do Ministério e de seus técnicos, e o secretário de Vigilância da Saúde da pasta Arnaldo Medeiros. Cerca de 20 mil doses desembarcarão no país em setembro e mais 30 mil em outubro, apenas para os profissionais de saúde, porque eles manipulam as amostras recolhidas de pacientes e pessoas que tiveram contato direto com doentes e serão esses então os vacinados. Segundo o secretário da Vigilância Sanitária, o Ministério informou que não haverá campanha de vacinação em massa, porque não existe recomendação, por hora, da Organização Mundial da Saúde. Esse último parágrafo foi da agência brasil.ebc.com.br. Continuando, especialistas afirmam que a vigilância e a identificação rápida de novos casos, bem como o treinamento de profissionais da saúde para identificar sintomas da doença, são outras medidas fundamentais para a contenção do surto. No âmbito individual, também é possível se proteger e reduzir os danos de contrair o Monkeypox, o vírus da doença dos macacos. Existem pelo menos 8 medidas que diminuem o risco de infecção e ao menos evitam a transmissão do vírus para outras pessoas muito rapidamente. Elas incluem buscar atendimento médico na presença de sintomas, evitar contato com pessoas infectadas, caso você não esteja infectado, e não estigmatizar a doença, entre outras medidas. Primeiro, fique atento aos sintomas e busque atendimento médico. O período de invasão, que dura de 0 a 5 dias, caracterizado por febre, dor de cabeça intensa, inchaço de glândulos linfáticos, dor nas costas, dores musculares e falta de energia. O aumento das ínguas, que são os gânglios infartados, é uma característica que difere o Monkeypox de outras doenças que podem inicialmente parecer semelhantes ao vírus, como por exemplo o sarampo. Depois vem uma erupção cutânea, geralmente começa de 1 a 3 dias após o aparecimento da febre. As feridas tendem a ser mais concentradas nas faces e extremidades do tronco, afetam principalmente o rosto, palmas da mão, plantas do pé, mucosas orais, ânus e regiões genitais. As feridas começam com manchas planas e avermelhadas e geralmente evoluem para bolhas mais volumosas e depois se enchem de um líquido amarelado, formam uma casquinha e caem. Muito infecciosas, elas são o primeiro meio de transmissão da doença no surto atual. A doença em geral é leve e a recuperação se dá em 4 semanas. Claro que pacientes de risco podem sofrer complicações, por exemplo, os imunossuprimidos, aqueles que fazem tratamento com quimioterápicos. 2. Evitar contato próximo físico, imediato ou íntimo com infectados. O contato pele a pele é sim o maior fator de risco da contaminação. No sexo, o uso do preservativo logicamente é importante, mas ele não evita o contato de outras partes do corpo se o parceiro estiver infectado. Portanto, há de se ter consciência de evitar parceiros anônimos, ou melhor, desconhecidos, e sexo com muitos parceiros. O contato íntimo e prolongado com lesões também pode acontecer através de um abraço, de um beijo, uma sessão de massagem, uma luta de MMA, que é a modalidade de esporte de combate que inclui tanto golpes em pé quanto técnicas de luta no chão. Exemplifica o infectologista Rafael Galies, que faz parte do grupo de trabalho da Universidade Federal do Rio de Janeiro para diagnosticar casos de Monkeypox e reduzir a cadeia de transmissão da doença. 3. Evitar compartilhamento de objetos, incluindo roupas de cama e toalhas. Tocar em objetos e tecidos, roupas, lençóis ou toalhas que foram usados por uma pessoa com Monkeypox e que podem ser desinfetados é uma potencial via de contágio dos vírus. Ou melhor, que não foram ainda desinfetados é um potencial via de contágio do vírus. Isso porque o pus e as crostas das lesões podem estar presentes nessas superfícies. Evitar muitas trocas de parceiros sexuais é o 4. Já falamos disso,
Quinto, não estigmatizar a doença. Qualquer pessoa pode contrair o vírus. Inicialmente, os grupos de sexo de homem com outro homem apareceram com maior contingente, o que não significa que seja uma doença de homossexuais e muito menos que o sexo heterossexual não tenha exatamente o mesmo risco, como foi dito anteriormente. Qualquer pessoa, independente de gênero e orientação sexual, corre o risco de contrair a varíola dos macacos ou monkeypox. Usar máscaras. Apesar do risco de infecção do monkeypox por vias respiratórias ser considerado baixo se comparado a outras patologias, como é o caso da Covid-19, especialistas consideram que os cuidados com grupos de maior risco para desenvolvimento da doença, como imunossuprimidos, grávidas e crianças, devem ser intensificados. Claro, se você tiver a oportunidade de ter contato com gotículas da saliva, ou melhor, de um fluido, respiratório, com a saliva, gotícula de saliva, um espirro, numa tosse, alguma coisa, se você estiver sem máscara, você pode sim contrair o vírus por via respiratória e desenvolvê-lo para os locais. 7. Cobrir braços e pernas em aglomerações. Interessante isso, né? Antes de ir a um evento, é recomendável analisar o quanto a ocasião irá envolver o contato pele a pele com pessoas. Festivais, eventos e shows onde os participantes são totalmente vestidos e com pouca probabilidade de ter contato pele a pele são mais seguros. Inclusive ônibus, lotações, jogos de futebol, etc. 8. Higienizar as mãos. Intensificado por causa da pandemia do Covid-19, o hábito de lavar as mãos com frequência ou usar álcool em gel continua sendo recomendável pelos especialistas durante o surto da varíola dos macacos ou monkeypox, especialmente antes de comer e tocar o rosto e depois de usar banheiros. Vale ressaltar que higienizar as mãos é uma medida que também protege o indivíduo e a coletividade contra o Covid-19 e uma imensa quantidade de outras doenças infecciosas. Uma nota importante para finalizar: a epidemia atual não se correlaciona com a transmissão de animais para humanos. Assim sendo, não se justifica nenhum tipo de atitude, muito menos crueldade em relação a animais, incluindo os macacos, já que a palavra varíola dos macacos chama a atenção para o animal, que não tem culpa, porque não foi ele que infectou ou que vem infectando os humanos nesse momento. O vírus simplesmente pulou para a cadeia dos humanos e agora humanos infectam humanos. Enfatiza a nota enviada à imprensa pela SBU, que é a Sociedade Brasileira de Urologia, e também pela SBI, Sociedade Brasileira de Infectologia. Então, esse foi o informe de hoje. Muito obrigado e até o próximo informe.